Olá pessoal, com muita alegria que nos encontramos aqui novamente para dar sequência a esse trabalho que com certeza irá nos trazer momentos aí de reflexão, de análise e consequentemente uma compreensão melhor. Dando continuidade aos trabalhos que nós começamos na semana passada, onde nós encontramos as informações lá em Lucas 8, corroborada por Santo Agostinho e por André Luiz, onde a fé se evidenciou como o único remédio que há de curar todas as dificuldades, todas as tribulações, todos os problemas que porventura nós convivemos com eles. Continuando, Kardec, no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, nos traz a seguinte informação. Kardec acrescenta que Jesus tinha razão ao dizer: a tua fé te salvou. Compreende-se que a fé a qual ele se refere não é uma virtude mística, como certas pessoas entendem, mas uma verdadeira força atrativa. Olha a informação que Kardec nos traz. Primeiro vamos entender esse místico. O que é místico? Místico é tudo aquilo que não se dá segundo as leis naturais ou físicas. Kardec afirma que o trabalho que Jesus executou nos momentos de cura, nos chamados milagres que ele faz, não tem nada de sobrenatural, nada que seja além das leis naturais. Ora, como é que é isso? Se Jesus não tinha um poder além do normal, que eram tudo leis naturais, que fazia tudo de acordo com a natureza da essência, como é que isso funciona? É simples. Tudo tem o mesmo princípio. Todas as coisas têm o mesmo princípio. E se nós analisarmos aqui dentro da nossa física, o princípio de todas as coisas é atômico. São átomos, moléculas, que determinam formas, que determinam matéria, que determinam energia. Tudo é composto de moléculas, umas mais espaçadas, outras mais condensadas, e isso dá uma estrutura mais densa, outras estruturas mais leves. Como, por exemplo, o ar. O ar é formado da mesma coisa que a madeira. A diferença é que no ar as moléculas são mais espaçadas e a madeira mais condensadas. Bom, seguindo esse princípio, nós começamos a entender como é que Jesus atuou. Atuou de uma certa forma, alterando a essência da estrutura molecular que existia naquele instante. E assim, alterou de forma que a mulher, em Lucas 8, se curou. Aí agora nós começamos a analisar, realmente não é nada de sobrenatural. E por que então que Jesus afirma que é a nossa fé que nos salva, que nos cura? Olha, primeira consideração que nós temos que ter é que se Jesus afirma assim, é porque é verdade. Jesus não trabalhou com enganos, muito menos com desinformações. E se ele assim afirma, é porque tem que ser considerado. Tá, e como é essa fé que nos cura? Por que hoje muitas coisas eu não consigo alcançar? É porque muitos ainda colocam a fé no patamar do acreditar. E entre acreditar e ter a certeza, existe aí um abismo. É mais ou menos assim, eu acredito que eu consigo andar. É muito diferente do que eu levantar e dar os passos. Eu levanto e faço a minha caminhada normal, sem nem olhar com as minhas pernas se movimentando. Por que faço isso? Porque eu tenho certeza que está certo. A fé precisa ser assim, com certeza. Nós vamos encontrar em Marcos 10 a passagem do cego de Jericó. Se chamava Bartimeu, vivia como um mendigo na região, Naquela época, aqueles que eram considerados assim menos afortunados, com maiores dificuldades, usavam uma espécie de uma capa para marcar que eles necessitavam de ajuda. E Bartimeu, percebendo uma multidão passando ali, percebe que era um nazareno, levanta e grita: Filho de Davi, tende piedade de mim. O pessoal do lado dele começa a incomodar com ele, a querer brigar com ele. Ele insiste e grita: Filho de Davi, tende piedade de mim. E Jesus, que estava mais à frente, para
e pede que levassem Bartimeu até ele. Bartimeu, chegando perto de Jesus, Jesus olha para ele e pergunta: o que queres que eu faça? Olha, nós temos aqui o primeiro ponto de reflexão. O Bartimeu era cego, ou seja, era evidente que ele desejava voltar a enxergar. E Jesus pergunta: o que queres que eu faça? Por que Jesus pergunta? Porque precisa existir o movimento da nossa parte, igual a mulher que sangrava. Se movimentou, se colocou na conexão. A hora que ela se colocou na condição da mesma sintonia com Jesus, tudo começa a se estabelecer. E Bartimeu, a hora que levanta para se encaminhar até Jesus, o que ele faz? Tira aquela capa que simbolizava que ele era um mendigo, que ele dependia dos outros, e joga fora a capa. Mais ou menos assim, se levantou e falou: acabou, estou curado. Jesus ainda assim chega para ele e pergunta o que ele deseja que Jesus faça. Isso em respeito ao livre-arbítrio, ao individualismo de todas as criaturas. E ali assim, a hora que ele pede a Jesus que cure a cegueira dele, a conexão se estabelece, a energia se envolve e a transformação acontece. Nada de mágica, nenhuma mágica. Reformulação atômica, vamos dizer assim. Reformulação celular, vamos assim dizer. Recondução, realinhamento. Pessoal, é preciso entender que essa fé, ela é determinada por nós, pelo esforço que nós damos, pela credibilidade que nós damos, pela a vontade que nós imprimimos. E esse esforço não é igual muitos pensam, de nos privarmos das coisas, de nos martirizarmos ou de nos sentenciarmos ao sofrimento. O esforço é em permitir que a luz divina que nos é própria se resplandeça. Isso é conexão. Luz divina própria, resplandecendo, encontra com as outras luzes, com as outras energias e estabelece ali uma conexão direta, onde tudo começa a acontecer. Bartimeu se levanta num gesto que simboliza a necessidade de caminhar na certeza que é preciso algo de nós, para nós, que é preciso do nosso passo, o começo, como André Luiz nos traz. Não podemos ficar sentados aguardando que algo aconteça. Não vai acontecer nunca, pois o respeito às nossas decisões, ela é enorme e intransponível. E se nós queremos que as coisas aconteçam diante das nossas necessidades, nós precisamos nos levantar, imprimir a vontade e ir. As pessoas normalmente buscam uma forma de parar as dores, buscando um anestésico, um alívio, e não se esforça para a cura. Se eu me anestesiar agora, o efeito vai passar e a dor vai voltar. Quantos de nós, em meio às dificuldades, às adversidades, nos levantamos e nos colocamos à disposição do amor de Jesus? Olha, isso é muito sério. Normalmente nós ficamos paralisados, aguardando a intervenção de Jesus como se ele não estivesse mais entre nós, aguardando que algo extraordinário aconteça. E aí eu pergunto: Jesus foi embora? Alguns vão falar comigo: ele voltou para a casa do Pai. Tá, ele voltou para a casa do Pai, ele nos deixou? Ele nos largou? Ou ele continua entre nós? Olha, se ele foi embora e nos largou, nós temos que parar de incomodá-lo, porque a gente fica o tempo todo aqui dando murro na ponta de faca, chamando por Jesus, e ele foi embora. Agora, se ele não foi embora, o que aconteceu? O que mudou de quando Jesus esteve aqui entre nós para agora? Mudou o quê? Mudou que Jesus ficou em melhores condições de nos ajudar. Ele não tem mais as limitações da carne. Ele não precisa mais condensar a sua energia para ficar aqui entre nós. Não, ele está dentro da sua totalidade, na sua pureza plena. É muito mais fácil e é muito mais concreto o amparo de Jesus para conosco. Gente, nós precisamos levar isso muito em consideração.
Essa fé que Santo Agostinho aponta como o único remédio que há de nos curar, que Jesus apontou como o único ponto que curou todos aqueles que ele teve a oportunidade, que ele gerou a oportunidade de trabalhar. Essa fé é uma exclusividade íntima de cada um. Nós precisamos fazer com que ela prevaleça na certeza. Não tem erro. Se nós tivermos a certeza de que algo é, algo foi, algo será, tudo vai mudar. Bom, assim nós conseguimos estabelecer que essa fé ela é mais uma condição psíquica do que uma crença. É mais uma união dos nossos pensamentos com o nosso sentimento, onde a vontade imprima a sua realidade e, com certeza, a estrutura daquilo que nos complica será alterada. Olha que interessante. Depende única e exclusivamente de nós. Igual dependeu da mulher, de Lucas 8, dependeu de Bartimeu e dependeu de tantos outros. Nós precisamos começar já a reeducar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E assim podemos alcançar uma sintonia mais plena e mais duradoura com o alto. Por hoje vamos ficar por aqui. Com certeza temos aí alguns pontos a analisar e na próxima estaremos aqui novamente com a parte 3 do remédio, onde vamos avaliar um pouco mais as questões psíquicas, onde elas influenciam nas conquistas, nas curas, nos sucessos de cada um. Não esqueçam de deixar o seu like, de fazer a inscrição aí no nosso canal. E que Jesus nos ampare muito, muito, muito e sempre.